Olá pessoal, sejam bem-vindos aos comentários da jurisprudência do STF do mês de fevereiro. Eu sou o professor Elton Kramer e estou responsável aqui por apresentar a vocês o que aconteceu de mais importante no Supremo Tribunal Federal. Claro que a gente não vai trazer todo o informativo e todas as decisões que o Supremo proferiu, mas somente aquelas mais importantes para o seu estudo direcionado para a advocacia pública. Por isso que é importante essa garimpagem que a gente faz, esse filtro que a gente faz, para passar para vocês de uma forma aí mais direta, mais direcionada ao seu tipo de estudo. Então, a primeira decisão que a gente traz aqui para vocês é a respeito do ISS, né? Uma decisão bastante importante. O Supremo Tribunal Federal em matéria tributária tem desde julho do ano passado trazendo aí várias alterações, vários julgamentos importantes, em especial na área de direito tributário municipal. Nesse caso aqui, ó, algo já era previsto, né? A gente já tinha um direcionamento, principalmente para aqueles que acompanham nos meus livros, tanto no tributos em espécie quanto nos impostos municipais, já puderam acompanhar essa tendência da tributação do software através do ISS. E aqui o Supremo Tribunal Federal colocou um ponto final, né, nesse julgamento, dizendo o seguinte: por maioria de votos, os ministros entenderam que se classifica como serviço, suporte e programas de computador, né, chamado software. Então, nesse caso, quando você tenha a questão do desenvolvimento do programa, já havia um entendimento do STJ diferenciando do chamado software de prateleira, que era vendido assim no atacado, ou seja, independente de ser forma a ser pessoal ou personalizada. Agora, o Supremo ele veio e estendeu esse entendimento do STJ, dizendo que ali há uma prevalência da obrigação de fazer, ou seja, num aspecto mais desenvolvimentista do que de entrega de um objeto, de uma mercadoria. Então, a grande dúvida era se deveria incidir o ICMS ou o ISS. Né? E agora os municípios acabaram ganhando essa disputa no âmbito do Supremo. Aqui só para complementar então o nosso estudo, que basicamente não é só apresentar a tese, mas desenvolver os argumentos dos ministros que chegaram a essa conclusão. Podemos dizer que os ministros analisaram duas ações. Em uma delas, o CNJ, né, a CNI, Confederação Nacional das Indústrias, contesta o parágrafo 6º do artigo 25 da Lei 7.098 do Estado de Mato Grosso, que estabeleceu diferença tributária do crédito de ICMS. Para a Confederação, o dispositivo contraria a Constituição Federal, pois gerou cumulatividade no imposto nas aquisições interestaduais, sobretudo em razão de já estarem arroladas no âmbito da incidência do ISS. Já em outra ação, a CNS, que é a Confederação Nacional dos Serviços, pede a declaração de inconstitucionalidade do Decreto 406.877 de Minas Gerais. A legislação questionada diz CNS que fez com que empresas prestadoras de serviços de processamento de dados e serviços de informática, como as filiadas aos sindicatos e federações vinculadas à autora, passaram a ser submetidos ao recolhimento de ICMS, sendo que, claro, é muito mais vantajoso o ISS em razão do valor que eles iam pagar. Aí o ministro Dias Toffoli, relator de uma das ações, entendeu pela incidência exclusiva do ISS, tanto no licenciamento como na cessão de direito de uso de programas de computador. Toffoli frisou que os programas de computador são utilitários e imateriais, portanto não são mercadorias, o que excluiria o ICMS. Já o ministro Alexandre Moraes entendeu da mesma forma, sendo que para ele os softwares são pacotes de serviços. Aí abre aspas, não me parece que possa, nos termos da Constituição Federal, incidir o ICMS, e acompanhou o relator nesse caso. O ministro Luiz Roberto Barroso explicou que na disponibilização online, sem exceção definitiva do programa de computador, o usuário remunera o detentor da licença mediante pagamentos periódicos em regime de assinatura, e, portanto, não há transferência de titularidade do bem em se gerar ICMS. Então, neste caso aqui, nós tivemos uma prevalência
dos entendimentos dos ministros que apenas e deveria incidir única e exclusivamente o ISS, porque ali estaria englobado o que? Uma prestação de serviço e não uma venda de mercadoria. Então eu coloquei de uma forma bem mais completa, né, esse julgamento, porque principalmente para a gente desenvolver, como envolve dois tributos que fazem parte do seu estudo diário, que é o ISS para quem vai fazer PGMs e o ICMS para quem vai fazer PGS, e eu falo isso, claro, num sentido assim bem diferenciador, mas é claro que os dois podem cair tanto numa prova como na outra, porque eles são muito ligados. Agora, é muito importante você ter esse estudo aprofundado da forma que eu passei, desenvolvi os argumentos, porque numa segunda fase, por exemplo, do seu concurso pode ser indagado, né? Por que incide o ISS? Até te dando a resposta, desenvolva os argumentos. Né? Como na minha prova da PGE do Paraná, por exemplo, caiu sobre o ICMS da energia elétrica, e eu deveria desenvolver isso sob o ponto de vista de repetição em débito, legitimidade na repetição e tal. Ou seja, ele já deu a questão, já foi dada como resposta, mas queria saber os argumentos que eu iria desenvolver nessa questão. Então é muito comum esse tipo de pergunta, por isso que vocês têm que prestar muita atenção. Outro julgamento importante pelo Supremo, que não é tributário, não é administrativo, mas é direito civil e um pouquinho, claro, de direito constitucional, que envolve o direito ao esquecimento. É o tema 786 de repercussão geral, que falava sobre a aplicabilidade do direito ao esquecimento na esfera civil quando for invocado pela própria vítima ou pelos seus familiares. Relatoria ficou a cargo do ministro Dias Toffoli. O tribunal aqui, então, acolheu, né, por maioria, apreciando o tema e repercussão geral, negando o provimento ao recurso extraordinário, né, e indeferiu o pedido de reparação de danos formulado para a recorrida. E qual foi a tese aprovada nessa repercussão geral? Afinal de contas, precisamos saber se o direito ao esquecimento tem amparo constitucional ou não. Foi aprovada a seguinte tese: é incompatível com a Constituição a ideia de um direito ao esquecimento, assim entendido como o poder de obstar, em razão da passagem do tempo, a divulgação de fatos ou dados verídicos ilicitamente obtidos e publicados em meios de comunicação social analógicos ou digitais, eventuais excessos ou abusos de exercício da liberdade de expressão e de informação devem ser analisados caso a caso a partir dos parâmetros constitucionais, especialmente os relativos à proteção da honra, da imagem, da privacidade e da personalidade em geral, e as expressas e específicas previsões legais dos âmbitos penal e civil. Isso quer dizer o quê, pessoal? O direito ao esquecimento, possivelmente vocês já estão estudando isso aí na matéria de direito civil, se refere ao seguinte: é o direito de você esquecer fatos passados. Por exemplo, você tem fatos desonrosos, atos imorais que você tenha praticado no passado, até mesmo crimes. Passado um tempo, algumas pessoas podem tentar levantar essa lembrança, né? Tentando discutir. Como, por exemplo, tinha aquele programa na Rede Globo chamado Linha Direta, que trazia fatos que ocorreram no passado, tentando mostrar, né, o desdobramento desse fato com o nome dos personagens no presente. E muitas pessoas começaram a invocar o direito ao esquecimento, ou seja, a pessoa já foi, já pagou pelo seu crime, agora todos devem abandonar essa ideia e os meios de comunicação não deveriam disponibilizar essa informação, ou seja, é um direito fundamental ao esquecimento. Problema, será que tem amparo? Porque não tem dispositivo constitucional expresso nenhum que diga que existe o direito ao esquecimento. Isso foi levado para o Supremo, apesar da jurisprudência em alguns casos terem aplicado. Supremo veio e disse: não há amparo nenhum. Então, pelo princípio da liberdade de expressão, deveremos privilegiar a liberdade, né? A informação, o acesso à informação, e o direito ao esquecimento não existe, não tem amparo constitucional. E se tiver um excesso, aí vai ser indenizado, vai ser ressarcido aí na esfera penal ou civil. Ok, pessoal? Uma decisão bastante importante para vocês que estudam a fundo o direito constitucional. Outra questão que eu trago para vocês é a análise de uma lei do Distrito Federal, portanto, uma lei distrital ou estadual, né, podemos dizer assim, que regula o corte de energia e telefonia.
E aqui o Supremo diz que é inconstitucional. E por que será que é inconstitucional? Prevaleceu o entendimento no STF de que a lei distrital, ao estipular regras sobre a suspensão dos serviços, invadiu competência da União. Aqui a grande dúvida se essa lei distrital estaria falando, legisando somente na matéria de direito consumidor. Porque de direito consumidor tem uma série de leis estaduais que complementam a federal. E aí, no caso, não há inconstitucionalidade alguma. Agora, outras leis já invadem competência federal quando vem regulamentar, por exemplo, telecomunicações, questões de terras indígenas. Aí você já fere e usurpa essa competência federal. Aí entra no campo da inconstitucionalidade. Acompanhe comigo. A norma prevê que somente após prévia comunicação da prestadora de serviço ao usuário pode ocorrer a suspensão dos serviços por falta de pagamento e estabelece uma condição temporal para a suspensão do fornecimento de água e luz, ou seja, atraso igual ou superior a 60 dias. Então veja, é uma condição aí inédita colocada pela lei distrital. Por maioria, o STF em plenário virtual declarou inconstitucional a Lei 4.632, 2011, do Distrito Federal, na parte em que dispõe sobre a suspensão do fornecimento de serviços públicos de energia elétrica, telefonia fixa e móvel e internet, por falta de pagamento. Prevaleceu o entendimento que a União é a competente para legislar sobre a matéria. Com relação aos demais pontos, o ministro Barroso destacou que a União detém competência privativa para legislar sobre energia elétrica e telecomunicações, né? Isso previsto no artigo 22, inciso 4 da Constituição. Né? Então, nesse caso, ressaltou que a ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, e a Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, têm regras claras sobre a interrupção de serviço por falta de pagamento. E nesse caso, então, na DIN 5877, ficou consignado que a lei distrital, e isso aplicado para leis estaduais e até municipais, não pode invadir matéria federal, que seria a matéria de energia elétrica, telecomunicações e regulamentação, né? Ou regulação, que seria mais grave ainda, regulação dessas atividades, desses serviços. Então, essa lei distrital seria inconstitucional. Ok, pessoal? Passamos para outra decisão aqui também bastante importante trazida pelo Supremo, que se refere sobre a gratuidade do direito de passagem de infraestrutura de telecomunicações. E nesse caso aqui o Supremo entendeu que é constitucional. Então vamos acompanhar o que se trata esse julgamento. Em decisão majoritária, o STF entendeu que a matéria está no âmbito de competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações. O STF declarou a constitucionalidade da dispensa das concessionárias dos serviços de telefonia e TV a cabo de contraprestação pelo uso de locais públicos para instalação de infraestruturas e redes de telecomunicações. Segundo a decisão, a matéria se insere no âmbito da competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e tem inequívoco interesse público geral, pois busca uniformizar a implantação nacional do sistema de telecomunicações e promover a democratização do acesso à tecnologia. Em julgamento concluído, a Corte, por decisão majoritária, julgou improcedente a DIN 6482, em que a PGR questionava a Lei 13.116, né, a chamada Lei Geral das Antenas, que proíbe aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios de cobrar das empresas de telecomunicações pelo direito de passagens em vias públicas, né, do material, né, utilizado, né, das redes para a TV a cabo e telecomunicações em geral. Isso é muito importante, pessoal, por quê? Porque a União queria evitar que onerasse mais ainda esse serviço e esse serviço se tornasse até muitas vezes inviável em certas localidades. Então, para evitar isso, havia uma proibição nessa lei federal de que estados e municípios cobrassem por essa passagem de cabos. Porque o que poderia haver? Para você passar um cabo aqui no meu município, você vai ter que pagar taxas ou tarifas, preço público, enfim, qualquer tipo de cobrança que venha a ser feita. Veja, eu estou me referindo à cobrança sobre a passagem do cabo,
né? A passagem desses sinais de telecomunicação. Eu não estou me referindo a serviços que venham a ser realizados naquele local, apenas pela passagem do cabo. Por exemplo, se fosse uma cobrança sobre a servidão de passagem, fazendo uma analogia com essa situação. Então não poderia ter essa cobrança. É essa lei que foi questionada pela PGR, mas o Supremo entendeu que é plenamente constitucional, ok? Matéria também importante, um pouquinho específica, mas que não impede de cobrança em concursos públicos. Outra questão que eu trago para vocês aqui é a questão do STF invalidando regras que previam isenções de cobrança para o uso de recursos hídricos lá em Mato Grosso do Sul. A norma estadual contrariou a Constituição e a legislação federal ao criar isenção na cobrança pelo uso de água em atividades agropecuárias e agroindustriais. Na sessão virtual, os ministros do STF declararam inconstitucionais dispositivos da Lei Estadual 2406 do Mato Grosso do Sul, que tratam sobre hipótese de isenção de cobrança pelo direito de uso de recursos hídricos no Estado. Segundo o voto do ministro Dias Toffoli, por maioria, se julgou procedente a DIN 5025. Em seu voto, o ministro Dias Toffoli afirmou que o artigo 22, inciso 4 da Constituição, que fixa a competência privativa para a União dispor sobre águas, deve ser interpretado à luz do artigo 21, inciso 19, que reserva ao ente federal a instituição do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos e a definição dos critérios de outorga dos direitos de uso desses recursos. Esses critérios estão fixados pela Lei Federal 9.433 de 97. Segundo Toffoli, além de tratar de matéria de competência privativa da União, a lei estadual contraria o dispositivo da lei federal, pois isenta a cobrança do uso de água em atividades agropecuárias, agroindustriais e rurais, sob condição que define. Ao assim dispor, a norma também subverte um dos objetivos do regime de outorga de direitos de uso de recursos hídricos, que é do controle quantitativo e qualitativo do uso das águas, tendo em vista a expressiva atividade agroindustrial em Mato Grosso do Sul, demanda grande volume e recursos hídricos. Então, com base nisso, o ministro Dias Toffoli, acompanhado dos seus colegas, outros ministros, declararam inconstitucional a lei estadual por ferir competência federal. Veja, é uma situação bem específica, pessoal. Isso mexe com questão de direito ambiental, mas também pode ser indagado numa questão, numa alternativa, por exemplo, numa prova de direito constitucional, né? Porque é comum cair situações onde uma alternativa que venha a indagar o candidato sobre competências legislativas constitucionais, e de repente tem lá a alternativa, lei estadual que estabelece isenção por outorga em recursos hídricos. É constitucional ou inconstitucional? Hoje você sabe que já existe jurisprudência do Supremo Tribunal Federal dizendo que é inconstitucional. E veja que muitos livros podem não ter essa jurisprudência específica. Por isso, a função nossa aqui é garimpar isso e passar para vocês, mastigadinho para vocês turbinarem o seu estudo em concurso público, ok? Outra questão que eu trago para vocês aqui de mais importância, porque isso aqui gerou muita polêmica, isso aqui cheira questão de concurso público, né? É a questão sobre a escolha de reitores nas universidades federais. Isso aqui saiu na mídia, né? Teve a decisão cautelar do ministro Fachin e uma briga, vamos dizer, ideológica em alguns setores envolvendo até a presidência da República. Então veja o que o Supremo entendeu. Ao negar medida cautelar, a maioria dos ministros entenderam que as regras para a nomeação dos reitores pelo presidente da República não afrontam a autonomia universitária. Então aqui só para contextualizar, pessoal, o que estava em jogo. Se, por exemplo, o presidente da República estava obrigado ou restrito a nomear o mais votado, ou aquele que compõe a lista dos mais votados pela própria universidade. Se o presidente não escolher entre aqueles, será que feriria
ao princípio da autonomia universitária. Então, até que ponto existe uma discricionariedade do presidente da República escolher um ou outro, né? Então, esse era o ponto do julgamento. E aqui, então, por maioria de votos, o Supremo Tribunal Federal interferiu o pedido de liminar na DPF 759, ajuizada pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, com o objetivo de que a nomeação dos reitores e dos vice-reitores das universidades federais e dos diretores das instituições federais de ensino superior, o presidente da República, Jair Bolsonaro, indicasse os nomes mais votados nas listas tríplices enviadas pelas instituições. A decisão foi tomada na sessão virtual e seguiu o voto do ministro Alexandre de Moraes. Segundo o ministro Alexandre de Moraes, a autonomia universitária prevista na Constituição se concretiza por meio da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que é a Lei 9.394 de 96, que assegura a liberdade de gestão de conhecimento e a liberdade administrativa das universidades que os reitores integram, dirigem e representam, na condição de órgão executivo. Assim, o simples ato administrativo de escolha do reitor pelo presidente da República não teria o efeito concreto de interferir na autonomia universitária. Aqui, falou o ministro, entre aspas, o próprio reitor é limitado pelos órgãos colegiados que necessariamente compõem a universidade pública, fecha aspas. Para o ministro, presumir que a livre escolha entre os três indicados pelo próprio colegiado seria um ato político ilícito, significa deixar de lado a vontade da própria congregação, que na lista inclui outros dois nomes específicos de seus integrantes, além do mais votado, né? Então, nesse caso, prevaleceu que não há qualquer tipo de irregularidade ou inconstitucionalidade do presidente da República ter a discricionariedade em escolher entre aqueles três que vai na lista, que a lista é tríplice, né? Então, não há problema algum, não é obrigado a nomear o mais votado, né? Então, aí, essa discricionariedade, segundo a corrente ou o entendimento majoritário do STF, não há qualquer tipo de ilícito ou inconstitucionalidade, ok? Então aí prevaleceu aí o entendimento em prol do presidente da República ter a liberdade de nomeação do reitor, ok? Próximo julgamento que eu separei para vocês se refere à privatização da Casa da Moeda, né? Para quem não sabe, a Casa da Moeda é aquela que fabrica o dinheiro brasileiro, né? Ainda é estatal, mas estaria num processo, né, de privatização. E nesse caso aí, estaria discutindo se precisaria de uma lei específica ou se a autorização poderia ser uma lei genérica, né, ou geral. Aqui, então, entendeu o STF, e a tese que foi fixada é que a autorização genérica prevista no Programa Nacional de Desestatização fundamenta o processo de retirada do poder público do controle acionário da empresa estatal. Então, nesse caso aqui, pessoal, veja, a privatização, quando se fala, não é a venda total, né? Pode ser, mas nem sempre é. Ou seja, a privatização não necessariamente é a venda total, né? Assim eu acho que fica mais claro. Então, a privatização pode ser o quê? Você vende a maioria das ações e o Estado perderia o controle acionário, ou seja, você deixa na mão do particular. Agora, a questão que estava sendo julgada aqui pelo Supremo é, será que eu preciso, para fazer essa privatização, eu preciso ter uma lei específica autorizativa ou eu posso ter uma lei geral, que seria, no caso, a lei que estabelece o Programa Nacional de Desestatização, né, no Brasil. Aí prevaleceu, né, que o Supremo Tribunal Federal, que pode ser uma autorização genérica, não precisa ser específica. O plenário do STF assentou que na privatização ou a extinção de empresas estatais é suficiente a autorização genérica prevista em lei que vincule o programa de desestatização. Na sessão virtual, os ministros, por maioria, julgaram improcedente a DIN 6241, em que o Partido Democrático Trabalhista defendia a necessidade de lei específica para a desestatização de empresas públicas e sociedade de economia mista, e buscava suspender o processo de privatização da Casa da Moeda,
do Serviço de Processamento de Dados, que é o SERPRO, né, que faz o programa, por exemplo, da Receita Federal, o DataPrev, que é a empresa de tecnologia e informações da Previdência Social, que é a empresa que administra o sistema da Previdência Social, como já falo o próprio nome, da Agência Brasileira Gestora de Fundos Garantidores e Garantias S.A., a BGF, e da Empresa Gestora de Ativos, ENGIA, e ainda do Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada S.A., a CEITEC. Né? O foco da discussão foi a autorização da inclusão das empresas estatais no Plano Nacional de Estatização, prevista no artigo 2º e o artigo 6º, inciso 1 e parágrafo 1º da Lei 9491 de 97. Em voto seguido pela maioria, a ministra Carmen Lúcia, relatora do processo, explicou que para a criação de sociedade de economia mista em empresas públicas há necessidade de autorização em lei específica, conforme exigência do inciso 19 do artigo 37 da Constituição, e que a titularidade e competência para decisões de intervenção estatal na economia, nesses casos, é do Poder Legislativo. Entretanto, a Constituição não é explícita quanto à forma legislativa a ser adotada no desempenho da competência para a desestatização. Então, nesse caso, o que prevaleceu, pessoal? Como não tem uma exigência constitucional, não tem uma previsão para a desestatização, então ficou fixado assim o entendimento. Para a criação da empresa pública e sociedade de economia mista, há necessidade de lei específica, porque nesse ponto a Constituição assim definiu. Agora, para a desestatização, ou seja, para a entrega, para a venda dessa empresa, seja as ações na sua maioria ou totalmente, você não precisa de uma lei específica para cada empresa. Você pode fazer uma lei geral com autorização envolvendo essas empresas. E é o que aconteceu. E o Supremo aí considerou que seria, sim, constitucional. Ok? Pessoal, basicamente seriam essas questões que eu queria trazer para vocês a respeito do Supremo. E no mês que vem eu trago mais novidades para vocês. Espero que boas, né? Bons julgamentos aí, trazendo uma melhoria para o nosso povo. Um grande abraço e até o mês que vem.